Agora, nós vamos falar um pouco sobre a tecnologia aplicada não somente às frutas, mas também às hortaliças. Como primeiro processo, então, tanto para as frutas quanto para hortaliças, nós vamos falar sobre o processo de apertização, também já mencionado anteriormente nessa mesma aula e também na aula quando se fala em conservação pelo controle da temperatura, mas para a gente reforçar que não somente as frutas, mas também as hortaliças podem ser conservadas por esse processo, né? Então, nós falamos um pouco sobre as frutas em caldo, ou até mesmo a compota, mas no caso, aqui especificamente, nós também queremos chamar a atenção em relação às conservas de vegetais que podem ser feitas, né? E quanto a apertização é importante no caso aqui do processo de conservação. Então, só para a gente retomar, se eu estiver falando de legumes, como no caso aqui essa figura, por exemplo, eu tenho o acréscimo, então, de uma solução de salmoura. Essa solução de salmoura, então, tem uma parte de água, uma parte de sal e pode ser acrescido de ácido, pode até ser acrescido de algum tipo de óleo para que esse legume fique com uma característica sensorial diferenciada. Aí o processo de apertização, além de você ter a presença desse líquido, que acaba ajudando no processo de conservação, também se tem a recravação dessa lata, né? A embalagem acaba sendo embalada a vácuo, e daí e ainda sofre um processo térmico, né, para que haja todo o controle, para que evite realmente o crescimento de micro-organismos. Então, a apertização é um método aí eficiente no que diz respeito à prevenção, né, ao crescimento de micro-organismos. Especificamente para os vegetais, a gente resgata aqui também o processo de fermentação, visto até na aula anterior. Então, existem alguns vegetais que eles acabam sendo conservados, né? Então, tem o processo de apertização. No entanto, são adicionados também os micro-organismos. E esses micro-organismos, eles utilizam os carboidratos presentes desses vegetais e eles acabam produzindo ATP, né, para produção, para sua reprodução, para o seu desenvolvimento, e nesse momento, como subproduto, acaba produzindo ácido. Então, a conserva, né, ela tem a presença desse ácido justamente porque ocorre o processo de fermentação, não porque é adicionado um ácido à parte, que vai ser diferente do que vocês farão em aula prática. Então, em aula prática, vocês farão simplesmente a conserva. Então, vocês é quem vão adicionar o ácido. No caso aqui, nós temos o picles, por exemplo, aí se adiciona o micro-organismo, né? Se adicionam as bactérias láticas, essas bactérias utilizariam aí esse carboidrato dos legumes e que acaba como subproduto produzindo ácido lático e acaba promovendo aí a diminuição do pH desse produto, tá bom? E agora nós vamos falar sobre o processo de conservação, um dos mais aplicados aí às frutas e hortaliças de maneira geral, que seria a baixa temperatura ou a temperatura de refrigeração, que é onde a gente normalmente encontra esses legumes que já sofreram algum processo de industrialização, né? Lembrando que a baixa temperatura, ela simplesmente reduz o crescimento de micro-organismo e reduz as atividades enzimáticas, os processos químicos. No entanto, esses processos continuam acontecendo nesses vegetais. Então, por isso, a gente diz que a senescência ela é retardada, mas ela não é eliminada. Tanto é que o alimento acaba se estragando quando ele fica armazenado em baixa temperatura. Então, existe, como eu coloquei aqui embaixo, existe um limite de armazenamento para cada um desses, para cada um dos legumes, uma vez que eles já foram aí processados, né? E a refrigeração, ela deve ser aplicada ao alimento no momento mais próximo da colheita, tá?
justamente por quê? Para que não estrague ao longo do processo. E por falar em conservação de frutas e hortaliças utilizando aí as baixas temperaturas, a temperatura de refrigeração, nós não podemos deixar de mencionar sobre os produtos que são minimamente processados. Então, o que são esses produtos minimamente processados? São aqueles legumes já cortados, são aquelas frutas já descascadas, sem caroço, essas frutas e essas hortaliças que já estão prontas para o consumo, que já sofreram processo de higienização, estão embaladas e prontas para o consumo, são chamados os produtos minimamente processados. E esses alimentos, eles vêm ganhando espaços aí nos supermercados, porque tem aí conseguido, né, trazer algumas vantagens interessantes para os seus consumidores, e é isso que nós vamos destacar agora. Pensando na questão que esses alimentos eles já são previamente cortados, descascados, higienizados e embalados, a sua garantia ela vai depender da qualidade da matéria-prima, com certeza, e da qualidade da água. Então, se eu não utilizar uma água adequada, né, do ponto de vista higiênico sanitário, vai contaminar esse alimento, assim como vocês estão assistindo nas aulas de higiene dos alimentos. Então essa água acaba contaminando e a água acaba sendo contaminada e contaminando o alimento, então não é adequado, né? As práticas de higiene, então limpeza de bancadas, limpeza de utensílios, como é que se faz o processo adequado de sanitização, então quais os produtos que são utilizados, em qual diluição. Então isso é importante para que esses alimentos também consigam atingir um padrão de qualidade adequado. Tem de haver também o cuidado no descascamento e no corte, justamente para que esse descascamento, esse corte, faça com que os alimentos tenham uma cara aí adequada, uma cara favorável para que nós possamos consumi-los, né? E o uso de embalagens adequadas, quanto ao uso de embalagens, eu já vou comentar com vocês a diferença, né, das embalagens, como que nós temos aí, como nós encontramos esses alimentos. E, de maneira geral, todos esses produtos, uma vez que eles já foram processados, eles precisam ser mantidos em temperaturas baixas, né, para que sejam conservados aí por mais tempo. Pensando nas vantagens desses alimentos que são minimamente processados, então agrega valor ao produto, né? Então você compra já um produto que já vem higienizado, então isso é interessante. Reduz essa perda pós-colheita, porque na verdade a gente usa o produto inteiro, né? 100% do produto que vem embalado. Praticidade e racionalização de tempo e de preparo. Então, isso é muito interessante quando se fala nesses alimentos, nesses produtos que são minimamente processados. A disponibilidade e comercialização pelos supermercados. Então, você tem aí uma vantagem, né, no que diz respeito à venda desse tipo de produto. Evita que haja o desperdício e, ao mesmo tempo, que se mantenha uma qualidade dos vegetais e das frutas também. Diminui a manipulação e também pode ser um fator que reduz o tempo, né, de preparo. A alta qualidade sanitária, claro que a gente leva em consideração a questão da água utilizada, do controle higiênico sanitário para a produção desses produtos, né? E, ao mesmo tempo, se mantém as características sensoriais e, inclusive, as nutricionais desse produto, porque simplesmente o processo é de corte, descascamento, já é a sanitização e a embalagem, então não se tem outras transformações desse tipo de produto. Ao contrário, nós também podemos destacar algumas desvantagens desse tipo de produto, como, por exemplo, uma falta de legislação sanitária específica para esse tipo de processo. Então, é adotada a legislação que vocês estão aprendendo em higiene dos alimentos, inclusive pensando na questão de diluição, do uso de produtos químicos para fazer a sanitização, a diluição.
mas não existe uma legislação específica. E o que mais, né? Existe uma falta de conhecimento sobre a manutenção, né, o comportamento desses alimentos quando eles sofrem esse tipo de processo. Então, a gente não tem um estudo a longo prazo desse tipo de informação. Esses produtos, eles têm um baixo tempo de prateleira, de 3 a 4 dias, no máximo 7 dias. Claro que a gente precisa sempre respeitar o que o fabricante diz. Aí, ausência de pesquisas, então, como nós falamos aqui em cima, né, a falta de conhecimento, essa ausência de pesquisas, também a gente, em relação ao produto, e não somente ao produto, mas também ao custo-benefício desse tipo de produto. Então, quanto tempo leva para que ele, se vale a pena esse custo, né, sendo que ele tem um baixo tempo de prateleira. E a grande variação nos preços, né? Então, os preços, eles são diferentes, inclusive, eles são mais caros, né? Porque eles já sofreram algum processo de transformação, mas dentre os próprios produtos que são minimamente processados, nós temos uma variação muito grande em relação aos preços. E por fim, destacamos ainda algumas desvantagens em que nós temos, infelizmente, alguns fornecedores que são mal capacitados. Então, como não existe uma legislação que obriga que eles façam de determinada forma, eles podem ser mal capacitados e utilizar, não se preocupar aí tanto com relação ao controle higiênico sanitário e, inclusive, em relação à embalagem que nós vamos abordar daqui a pouquinho, né? Alguns desses alimentos podem acontecer o escurecimento enzimático, porque ainda está acontecendo o processo de senescência do alimento, né? Pode acontecer a formação de gases, oxidação de compostos fenólicos que altera as características sensoriais com o passar do tempo e, inclusive, injúrias no tecido. Então, imaginem que é um alimento que sofreu um processo já de higienização, que ele já foi umedecido e que ele foi embalado. Então, isso pode, dependendo do tecido, se ele é mais delicado, ele pode sofrer alterações ao longo do processo, ao longo do momento em que ele está sendo armazenado. Quando nós citamos como desvantagem a respeito dos fornecedores que são mal capacitados, vejam só, eu gosto muito de mostrar esse fluxograma que identifica, olha só, né, a paramentação do manipulador, olha a higienização do local. Então, a gente não consegue, não existe uma legislação que determina como é que esses funcionários, como esses manipuladores devem estar. Então, olha a qualidade, né? Então, olha como eles estão paramentados, uso de luva, bancada, os utensílios. Então, é tudo muito bem organizado aqui nesse caso. E não existe uma legislação que defina como é que deve ser feito todo esse processo. Então, esse é o nosso grande problema em que atualmente nós temos em relação aos produtos minimamente processados. E para complementar, aqui nós queremos mostrar as etapas, né, o fluxograma dos alimentos que são minimamente processados. Então, se tem a colheita, o transporte até a indústria, na indústria se tem a recepção e seleção, aí se tem a lavagem, a sanitização, né, então adequada desse processo, né? Aí se tem o descasque, o corte, o enxágue, a drenagem, aí a embalagem, e é sobre a embalagem que nós vamos comentar agora, né? O armazenamento e a sua distribuição. Então, consigam perceber as etapas em que são cruciais para que esse alimento chegue na prateleira em perfeitas condições higiênico-sanitárias, né? Então, a gente gosta de mostrar esse fluxograma para que vocês tenham discernimento em que nem todos os alimentos estão sendo adequados ao controle higiênico-sanitário para que a gente realmente fique atento em relação a esses processos para garantir um alimento de boa qualidade.
E aqui eu quero mostrar para vocês a embalagem. Então percebam que existem várias embalagens que esses alimentos acabam sendo acondicionados. Então aqui nós já temos as embalagens que esses alimentos já estão cortados, prontos para serem cozidos. Aqui eles simplesmente foram retiradas as sujidades, né, que foram externas. Aqui você tem a couve que já foi processada e aqui a gente tem um tipo de embalagem especial, que é aquela embalagem almofadada, né? Que a gente chama de atmosfera modificada, que eu vou abordar daqui a pouquinho com vocês. Imaginem o seguinte, aqui nós temos então alguns tipos de embalagens que são direcionadas ao acondicionamento desses alimentos minimamente processados. Claro que eles são conservados sob refrigeração. No entanto, são embalagens em que não conseguem conservar por tanto tempo o alimento, né? Então, esse tipo de embalagem bastante utilizada, ela não consegue, não ajuda, né? Não contribui aí com os processos de conservação. Existem outros tipos de embalagem, que é essa flow pack, em que os alimentos eles são acondicionados num saquinho, né? E esse saquinho ele acaba sendo prensado, né? Aqui e aí o alimento fica dentro desse saco. Então, a qualidade da embalagem é extremamente importante para que ajude a conservar este alimento dentro de um prazo de validade aí. É claro que é um alimento que vai promover aí a senescência, ele vai se deteriorar, mas a embalagem é fundamental para que eu consiga melhorar, que eu consiga promover um controle de qualidade, especialmente em crescimento de micro-organismos.